Olá, gente. Muito boa noite. Que Deus os abençoe grandemente. Estou eu aqui mais uma vez com vocês, né? Vamos aqui dar continuidade ao livro do profeta Zacarias, né? Vou falar sobre a primeira visão, a segunda visão, né? Que Zacarias teve naquela época. E eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, tá bom? Se inscreve aí. Aperta aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Eu, Elizabeth Guilhermino, estou aqui mais uma vez com vocês. Você que está chegando, que ainda não se inscreveu, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te quer na presença dele. Deus te quer na presença dele. E aqui, nesse nosso canal aqui, eu venho sempre trazer uma palavra amiga, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma, para o seu bem-estar. Então, você novo que está chegando, procura aí o meu nome, Elizabeth Guilhermino, Elizabeth com Z e T-E, com Elizabeth T. Guilhermino. Quando você achar o meu nome, você vai aparecer, você aperta nele, né? Você botou lá na lupinha, quero dizer, você botou na lupinha do canal no YouTube, você coloca lá Elizabeth Guilhermino, e aí vai aparecer a minha imagem. Quando aparecer a minha imagem, você vai na palavrinha inscrever-se e aperta. Depois você vai ver o sininho, você aperta nele também. E em seguida você aperta na palavrinha toda, já estará escrito ou escrito. É muito facinho, muito fácil mesmo, tá bom? Você não paga nada para se inscrever no canal, muito pelo contrário, você recebe uma bênção. É a bênção do Divino Espírito Santo, a bênção que Deus deixa através de uma palavra amiga para você, tá bom? E aí, no final, você leva a palavra amiga para alguém, compartilha a palavra amiga. É sempre bom a gente levar a palavra amiga para alguém, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente, você e todos os seus, tá bom? E, para iniciar, vamos orar, né? É bom que a gente ore, agradecendo a Deus por mais esse dia. Tá bom? Por mais essa noite, né? Por tudo que ele tem feito. Na verdade, nós temos que ser gratos em todo o tempo. Em todo o tempo temos que ser gratos ao Senhor. Então, seja grato ao Senhor. Seja grato. Engrandeça o nome dele. Porque só ele que pode nos trazer a alegria de vida, né? Que ele nos fornece amor, nos fornece força, nos fornece equilíbrio. Tudo que vem dele é muito bom. A gente se fortalece. Então vamos orar, tá bom? Pai querido e amado Deus, mais uma vez nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, na Sua presença, agradecido por mais essa noite, por mais o dia que vai se aproximando, né? E por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, como é bom estar na Sua presença. Nos fortalecemos, sabemos que Tu és a nossa rocha firme, o nosso baluarte, o nosso tesouro, o nosso amor. Nós Te amamos, Senhor, e queremos estar sempre na Sua presença. Nós nos viramos para o Senhor porque sabemos que o Senhor é fiel a nós. Sabemos que Tu és fiel e nós também queremos ser fiel ao Senhor. Nós somos fiel, porque nós não queremos nos desviar nem para um lado nem para o outro, nós queremos seguir na Sua direção. Então, Senhor, agradecemos por mais dificuldade que nós estejamos passando. Agradecemos por tudo que a gente venha passar, independente do que for, Senhor. Porque cada vez, por cada tribulação, por cada dificuldade, por cada caminho estreito que nós passamos, Senhor, o Senhor está. E que o Senhor, estando conosco, nós
conseguimos seguir em frente, porque o Senhor é a nossa força, o nosso equilíbrio. Tu és a nossa alegria de viver, Senhor. Precisamos sempre do Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso tesouro, a pedra preciosa que tanto precisamos. Sabemos que somos a menina dos seus olhos. Sabemos o quanto tu és fiel, o quanto o Senhor nos ama. Por isso, Senhor, queremos estar sempre na sua presença, engrandecendo o seu nome e dizer ao Senhor o quanto nós somos dependentes de ti. Dependemos muito do Senhor, meu Pai. Sempre, sempre somos dependentes, porque sem o Senhor tudo é tão complicado, meu Pai. Tudo é tão difícil. Mas quando eu me coloco diante do Senhor, ou quando todos nós nos colocamos diante do Senhor, nós temos ânimo, nós temos força, nós temos coragem, porque o Senhor nos dá coragem. Então, Senhor, agradecidos nós somos. A gratidão é imensa, não temos palavra para agradecer. O quão grande, maravilhoso és o Senhor nas nossas vidas. Queremos dar início a essa live, Senhor. Eu dou início a essa live. Me dê sabedoria, capacidade, de modo que eu possa passar a mensagem que o Senhor tanto pede que eu venha fazer, para que todos possam ouvir que só o Senhor é Deus, ouvir e ver que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá. Eu estou olhando porque eu estou ouvindo barulho ali. Vamos lá, então, para o nosso estudo. Vamos para o nosso estudo, tá bom? Que Deus é conosco. Não temeremos a qualquer coisa que seja, porque o Senhor está presente nas nossas vidas, tá certo? Eu vou ler aqui quanto ao 2º capítulo e depois eu venho com a explicação. Não se esqueça de compartilhar no final, tá? Leve a palavra amiga para alguém, tá bom? Seja um evangelizador. Deus se agradará sempre muito de você. Vamos lá então, vou ler e venho com a explicação. Diz assim, quanto à visão que Zacarias teve. Então fala assim, e levantei os meus olhos e vi, e levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. Então ele viu 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, que são estes? E ele me disse, estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse, que vem este fazer? E ele falou dizendo, estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. E aí houve uma terceira visão. A terceira visão que chamou muita atenção também, que diz assim, tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa das multidões dos homens e dos animais que haverá nela. Pois diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi
agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ah, Sião, escapa tu que habitas para a filha de Babilônia. Porém, assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis e aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E houve também a quarta visão, que o sumo sacerdote, ele é então acusado. E ele mostrou-me o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás que estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mirra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mirra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Veja bem, ele está relatando aqui. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenação, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens poderosos. E eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vamos parar por aqui. Vamos então para o entendimento daqui. Aqui no capítulo de número 2, ele vem falando sobre uma ordem de fuga. Foi dada uma ordem de fuga, né? Quando ele fala assim, tornei a levantar os meus olhos e vi, eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. Aqui no versículo 6, veja bem, diz assim: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Então era uma ordem para fugir, fuge. Aí ele diz: fugi agora da terra do norte. Então, da terra do norte, ele foi dirigida
para a maior parte dos judeus que não quis deixar a Babilônia. Então foi dada uma ordem para que eles saíssem de lá. Mas muitos não quiseram sair. E também fala sobre os poucos que foram fiéis, né? Quanto muitos não quiseram sair, alguns foram fiéis. No versículo 8 que fala, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aqueles que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Então, aqueles que são filhos do Senhor, aqueles que são obedientes, são fiéis, né, que se voltaram para o Senhor. E aqui diz assim, ó, que voltaram, os poucos fiéis que voltaram da Babilônia representavam a menina dos olhos de Deus, aqueles que obedeceram. De igual modo, são preciosos os arrependidos que têm em Jesus o seu único Senhor e Salvador. Veja bem, aqui está sendo bem claro, está falando aqueles que se arrependem, que consideram, né, o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, são poucos, são aqueles que são realmente fiéis. E esses carregam consigo a paz, a alegria, a tranquilidade eterna que é representada por Deus, né? E aqui fala assim, ó, quando a presença do Senhor, Deus habita no meio do seu povo. Aqui está dizendo, então, que a pessoa tem paz quando a presença de Deus habita nela. Então, essa pessoa, ela carrega uma paz consigo e também se torna uma pessoa mais alegre, mais feliz, né? E também fala sobre a quarta visão, né? Foi dito quanto à quarta visão. Eu falei da primeira visão, né? Quando ele levanta os olhos, da segunda visão, quando ele levanta os olhos e que ele vê os chifres, né? E aí é falado que esses chifres trariam, é como se ele estivesse falando que haveria divisões, por isso são poucos o que tem fé, são poucos os fiéis de Deus, porque há essa divisão. E aí fala também nessa quarta visão que o anjo deu, né? O anjo, ele interpreta, mostrando, né? Como se houvesse fosse um tribunal, como se fosse um tribunal. Então ele começa a falar do sumo sacerdote, que era Josué, que representava a nação de Israel. Você entende? Então era como se Josué fosse o réu e o anjo o advogado. Então o anjo era advogado de defesa ali no caso de Josué. Então era como se fosse um tribunal que tivesse ali. E aí fala também sobre, fala que o anjo ordena, né, para os demais anjos, né, que tirassem, né, removessem as vestiduras do pecado do povo de Israel, né? Ali no caso estava falando que se vestissem com vestes dignas, que as pessoas se tornassem pessoas dignas, de bom caráter, pessoas que se arrependessem de quanto os erros, né? E aí fala sobre a mitra limpa, que tratava-se da restituição ao cargo sacerdotal. Então era necessário uma pessoa de bom caráter, limpo, né? Para que assumisse ali, porque que essa pessoa passasse por um processo de purificação, né? E isso não era assim uma coisa que era muito vista por muitos, né? Muitos não viam isso, seguiam conforme eles queriam, e eram poucos os fiéis, aqueles que acreditavam e obedeciam a palavra do Senhor. Então, eram aqueles que assumiam, né, na fé e que obedeciam. É o que está falando aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Esse mesmo processo de purificação está
disponível a todos aqueles que assumem a fé no Senhor Jesus e ouvem e obedecem a sua palavra. Tá dizendo aqui bem claro. Então, tá falando para nós, nos nossos dias. Então, o Senhor Jesus, ele exige que a pessoa tenha um bom caráter, que sejam servos dele, pessoas que o respeite, que sejam fiéis para com ele, sejam sinceros. Deus é assim, ele quer os seus filhos de bom caráter, quer que os seus filhos sejam pessoas que sigam em um direcionamento correto, você entende? E seja justo. E a justiça, ela vem seguida de obediência, porque a pessoa é uma pessoa que está fazendo a coisa certa, então essa pessoa é uma pessoa justa. Então a palavra de Deus, ela tem que ser respeitada, e nós devemos seguir, né, em obediência. Então esses verdadeiros servos, eles devem ensinar para outros, né, quanto à palavra de Deus, né? Os verdadeiros servos devem passar a mensagem para outros, mostrar que Deus é Deus, nós devemos amá-lo, respeitá-lo, estar sempre na presença dele, para que outras pessoas venham ganhar fé, angariar fé também, e saber que Deus é Deus, que somos todos dependentes desse Deus maravilhoso que nós conhecemos, tá bom? Então, veja bem, o que eu quero dizer para vocês. Vamos recapitular aqui através do meu esboço, que eu sempre faço, não é mesmo? Eu gosto de fazer o esboço para que a gente venha entender de forma melhor, né? Então, vamos recapitular. Zacarias, ele teve uma visão de chifres, e todo aquele povo de Israel, de Judá e de Jerusalém, vendo o que houve, né, que Zacarias contava, então eles se dispersaram, cada qual foi aquele alvoroço. E aí no versículo 1 e no versículo 5 fala de um homem que segurava uma corda para medir Jerusalém. Então, aqui é uma comparação, né? Tá fazendo uma comparação. Medir a Jerusalém ali é para ver, no caso aqui, era para ver aqueles que eram realmente fiéis e aqueles que não eram, aqueles que obedeciam, né? E aqueles que não obedeciam. E na conversa lá com o anjo, né? Que o anjo que apareceu para ele lá, o anjo então falou: corra, corra, jovem. Então estava falando para o jovem, era o próprio Zacarias, estava falando para ele ser rápido e dizer que Jerusalém, contasse para Jerusalém, falasse para todo o povo que Jerusalém seria habitada por inúmeros povos, viriam pessoas de tudo quanto é lado. Então não haveria muro, porque Jerusalém estava descoberta da glória de Deus por causa da desordem, de desobediência. Então ali focariam, muitas pessoas iriam para aquele lugar. Mas só que Deus, vendo, sabendo já de todas aquelas coisas, ele colocaria um muro de fogo. O muro de fogo que ele quis dizer ali, que a glória do Senhor habitaria em Jerusalém. E seria para todo aquele povo que estava ali. Então Deus, com um muro de fogo, né, ele cercaria toda a Jerusalém, todo aquele povo, né, que estaria naquele lugar. Você entende? Então, Deus daria a bênção a todo aquele povo que habitaram, que foram para ali, e toda aquela cidade cresceria porque seriam todos abençoados, porque Deus chegaria com a glória dele naquele lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? É porque eu tenho que ser bem sucinta, né? Eu tenho que diminuir bastante coisa, porque a história é longa. E aqui eu falo o resumo do resumo, você entende, né?
Então, veja bem, quando nós temos um relacionamento sincero com esse Deus que nós conhecemos, todas as promessas que, que Deus nos dá, né, que vem um desejo do nosso coração, vai acontecer. Ela vai acontecer, passa o tempo que passar, mas ela vai acontecer. E ela vem como um muro de fogo, com a glória de Deus, que quando nós recebemos uma bênção, nós estamos recebendo a bênção de Deus, a glória de Deus, a força, né? O proteger de Deus está, ele vem sobre nós, sobre todos os sentidos de nossas vidas. Então, o que a gente entende nisso aqui? Que a proteção divina de Deus é que vem e habita em nós. Você entende? Nós sentimos a proteção divina do Senhor que vem e habita em nós. E aí a gente fica com toda a fé, a gente sente fé e segurança. Escuta só uma coisa, quando você sentir uma pessoa desprezada, ou quando você sentir uma pessoa sem valor, que às vezes tem momentos que a gente se sente assim. Eu digo porque eu já me senti assim. Às vezes a gente se sente assim. Então você tem que se lembrar sempre de uma coisa. Lembre-se que você é um presente de Deus. Lembre-se que você é uma luz, você é luz de Deus. Então não se sinta uma pessoa, mesmo que você venha aquela angústia, né? Falando assim, poxa, eu sou uma pessoa desprezada, ninguém gosta de mim. E a gente às vezes tem essas coisas, né? A gente às vezes pensa essas coisas. E também você acha que ninguém te dá valor, né? Por mais que você faça, as pessoas não reconhecem. Não queira reconhecimento das pessoas. Queira o reconhecimento de Deus. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Você entende? Deus vê tudo. Então eu aprendi que o meu reconhecimento não tem que vir das pessoas, mas sim do Criador, de Deus, né? Porque eu sou luz, eu sei que eu sou luz. Assim você deve pensar. Eu sou um presente do Senhor e eu sou luz. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Então, por isso, eu sou uma pessoa feliz, né? Você tem que pensar assim, eu sou uma pessoa feliz porque todos os dias da minha vida, o Espírito Santo, ele está comigo, ele está presente na minha vida. Então eu creio que com toda a minha fé, em toda a minha vida, com toda a certeza que eu carrego dentro de mim, que todas as coisas boas Deus trará para a minha vida. E que o reconhecimento que eu preciso é de Deus, não é das pessoas. Se as pessoas não enxergam o seu valor, ou se as pessoas te desprezam, não se preocupe com as pessoas. Você não tem que ter o reconhecimento das pessoas. Você tem que ter reconhecimento do Divino Espírito Santo. Que então você tem que saber que você é a luz, que você é a menina dos olhos do Senhor. Né? E que o Espírito Santo está presente em sua vida em todos os momentos. Porque Deus, ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a nossa vida em todo momento. É a gente crer, acreditar. Não importa o tempo que vai levar. Mas nós precisamos saber que Deus é Deus e Ele nos ama, né? E que nós não precisamos que outras pessoas venham te valorizar, né? Falar para você, poxa, como você é uma pessoa bacana, como você é uma pessoa que consegue ajudar as pessoas e não... Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós fazemos coisas pelas pessoas e as pessoas não reconhecem. Mas não busque o reconhecimento das pessoas. Busque o reconhecimento de Deus, porque Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar as nossas vidas. Eu creio nisso, creio firmemente que Deus pode mudar a minha vida. A hora que Ele quiser, Ele vem e transforma a vida da gente.
Então, porque ele pode todas as coisas. Você entende? Ele pode todas as coisas, ele é poderoso, ele é grandiosíssimo, né? E é maravilhoso em todos os sentidos. Por isso que nós devemos louvar, nós devemos orar, nós devemos buscá-lo, nós devemos jejuar, né? Jejuar sempre que puder. Você tem que orar, tem que buscar, tem que louvar o Senhor, engrandecer o nome dele, porque quando nós fazemos isso, Deus está sempre vendo, o Espírito Santo que habita em vós, que habita em você, que habita em mim, ele nos levanta, você entende o que eu falo? E aí ele dá o decreto final, é ele que dá o decreto final, ele é o grande juiz, então ele dá o decreto final da sua vida, o que vai acontecer na sua vida, é ele quem decide, e aí nós seguimos no caminho, no direcionamento dele, por isso não podemos nos desviar, precisamos estar sempre presente com Deus, virado para ele, para que ele habite sempre em nós, pedindo sempre renovo. Senhor, renova minha alma, renova o meu espírito. E ele vem com toda a paciência, que Deus é muito paciente com todos nós. Ele vem com toda a paciência e vem nos ensinando, né, a gente galgar o nosso espaço, os nossos objetivos. E a gente vai degrau por degrau, até que a gente venha atingir os nossos objetivos. Então, não queira valor, não queira valor, que eu quero dizer, não queira que as pessoas te valorizem. Pense que quem pode te dar um maior valor é o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não espere reconhecimento das pessoas, tá certo? Amanhã eu venho com você dando continuação aqui, né? Eu vou dar continuação aqui ao livro, né? Aqui eu vou falar sobre a quarta visão, né? A quarta não, sobre a quinta visão, porque até então eu vim falando até a quarta visão do sumo sacerdote, né? Que ele é acusado. Então, o sumo sacerdote, ele mostrou o anjo mostrou que diante, né, do Senhor, o inimigo, né, Satanás estava colocando a mão dele para impor coisas para aquele povo. Mas o Senhor Jesus disse a ele, né, que ele não tocaria na menina dos olhos deles, que era naquele caso, né, no caso aqui que eu entendi, que era Jerusalém, né? Então, que ele colocaria um muro de fogo, né? Um muro de fogo em volta do povo de Jerusalém e abençoaria todo aquele povo, e aquele povo cresceria em bênçãos, você entende? Mas amanhã eu venho com essa quinta visão, que era sobre o castiçal de ouro, eu venho falando para vocês, e assim eu vou dando continuidade às visões que houve na época de Zacarias, tá bom? E aí vai até chegar a coroação de Josué, tá certo? Então, até amanhã, que Deus abençoe grandemente, que nós possamos estar firmes sempre na presença do Senhor. Deixa eu ler aqui uma coisinha para vocês. Vamos pedir que o Senhor venha nos fortalecer para que nós possamos resistir todas as tentações, né? Porque o inimigo, ele vem para querer impor as coisas para você. E você não pode permitir que isso aconteça. Nós devemos seguir em direção ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape
para que o possam suportar. Então Deus, ele está sempre providenciando um escape nas nossas vidas. Nós não podemos esperar reconhecimento de ninguém, mas sim do Espírito Santo de Deus, que ele está sempre nos mostrando o melhor caminho, tá certo? Então, Senhor, obrigado por nos livrar, obrigado por nos guardar, obrigado por nos tirar de todas as tentações, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa live, agradecemos por mais essa clareza que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa estar sempre nas nossas vidas, porque nós te amamos e queremos ser sempre fiéis a Ti. Nós queremos Te honrar para que nós possamos ser honrados, porque aquele que tem o bom perfume do Senhor sempre seguirá em frente em honra e glória do Seu nome. Que assim seja. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Tchau.